Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Vamos lá? Olha o que diz aí no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Observa que Pedro ele lança uma pergunta para Jesus. E Pedro, de uma certa forma, nesse momento, ele quis ser até generoso. Por que ele quis ser generoso na quantidade de vezes? Falou 7. Porque as tradições, né, dos rabinos falava que a pessoa tinha que perdoar até 3 vezes. Então, 3 vezes. Aí Pedro coloca mais 4 e fala assim: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? Aí Jesus aumenta muito mais essa régua, né? Ó, Pedro, você quis aumentar de 3 para 7, aumentou 4. Eu vou aumentar um pouco mais essa régua. Olha a régua que Jesus aumentou. Olha o versículo 22 para a gente ver. Jesus respondeu: Não digo a você que perdoa até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nesse momento, Jesus falou assim: Pedro, quantas vezes for necessário? Porque essa quantidade de vezes, 70 vezes 7, é como se fosse assim, ó, a forma de perdoar tem que ser de forma abundante. Só lembrando, gente, perdoar não é ser tolo, perdoar não é ser ser enganado o tempo todo. A pessoa te enganou, você perdoa, às vezes você dá outra chance e tal, e várias outras coisas. Mas tem situações que a pessoa vai fazendo, você vai perdoar, no sentido assim, não vou me vingar, não vou descontar. Mas isso aqui não. Vamos supor que você empreste o seu carro para alguém, a pessoa quebra o seu carro e não conserta. Você vai, aí se você conserta, empresta de novo, aí quebra o carro e não conserta. Ou você, aí vai acontecendo. Ah, não, porque Jesus falou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Não é isso. Vai ter situação que a pessoa vai ser ignorante com você e tal, você vai perdoar. Tem algumas amizades que vai te prejudicar em algumas coisas, você vai perdoar, mas a forma saudável para a sua vida mental, espiritual, vida física, ou que seja, vai ter pessoas que você vai ter que se afastar. Ah, você está chateado com a pessoa? Não, não estou chateado. Eu perdoei. Só que o que acontece para o meu bem-estar, para a minha vida ficar também de bem com Deus, porque tem pessoas que vai tentar te levar para um mau caminho. Você vai entender isso, vai perdoar a pessoa, mas você agora vai procurar pessoas certas, boas companhias para você andar, vai deixar de emprestar o seu carro para aquela pessoa que o tempo todo quebra o seu carro e não paga e que não te ajuda, ou que seja. Então você tem que ter sabedoria, você não é aquela pessoa, ah, eu vou perdoar tudo e sendo enganado, sendo bobinho. Não, não é isso não. O que Jesus está falando é sobre o perdão e não de continuar sendo tratado como bobo, entendeu? Tenha um discernimento em relação a isso. Vamos lá, olha o versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Observa que nesse momento Jesus vai fazer uma comparação e vai falar o quê? Que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, vamos ter aqui um dos exemplos que o próprio Jesus trouxe para a gente. Eu dei alguns exemplos, mas vamos ver esse exemplo aqui, é bem eficaz realmente esse exemplo. Vamos lá, olha o versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Observe esse versículo 24, que o rei, né, foi começar a cobrar aqueles que o devia, e essa pessoa que estava devendo, o rei estava devendo quanto? Vai dizer, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Aí vai dizer no versículo 25, não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Observa que o rei chamou, mandou buscá-lo, e a dívida dele era muito grande, era 10.000, 10 mil, guarda esse valor aí, 10.000. Aí qual era a resolução para que fosse pago? Fosse vendido ele como escravo, esse vendido ser vendido como escravo, vender a mulher e também os filhos, vender todo mundo como escravo. Então iria gerar algum lucro. E também tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, casa, transporte, animal, o que ele tivesse ali ia vender tudo para pagar a dívida.
Essa era a grande dívida que esse homem tinha. E o que ele fez? Será que ele aceitou? Será que ele virou escravo? Olha o que aconteceu com esse servo do rei. Olha o que aconteceu no versículo 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava. Então o que ele fez? Ele se humilhou, não foi isso? Aí ele fala o quê? O servo falou o quê para o rei? Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Então observe esse cenário. O rei mandou buscar aqueles que o devia, encontrou um que devia 10 mil, pegou esse homem, iria vender ele, iria vender a mulher, ia vender os filhos, ia vender tudo que ele tinha para pagar a dívida. Então ele se joga aos pés do rei e começa a clamar, olha, não, eu te imploro, tenha compaixão, olha aqui, olha para o seu servo, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Ele não pediu perdão da dívida, mas ele falou assim, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o que o rei fez? Será que vendeu ele como escravo? Botou para trabalhar ali no palácio? O que ele fez? Olha o que o rei fez. 27. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Isso aqui é o que? É Jesus fazendo a junção, né? O rei iria condenar aquela pessoa, a dívida dele era ser vendido, vender a mulher, vender os filhos, vender tudo que tinha, para pagar a dívida. E aí ele pede o que? Clemência ao rei. Então o rei faz o que? Compadece e mandou ele embora. E fez o que ainda? Perdoou a sua dívida. E é a mesma coisa que Deus fez com a gente. A gente não pagou nada. Quem perdoou a dívida foi ele, através de quem? Da morte de Cristo. Jesus morreu no nosso lugar e foi pago. A nossa dívida foi paga ali na cruz. E foi pago com alto preço. O preço que? De morte. Morte de cruz, foi o sangue de Jesus derramado ali no madeiro, na cruz. Então é a mesma coisa. Aí agora o que vai acontecer? Esse servo vai encontrar outra pessoa no caminho. Olha, ele foi liberado, foi perdoado. Olha o que aconteceu, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que você me deve. Observa que esse homem ele devia 10 mil e foi perdoado pelo rei. Ele vai, quando está saindo dali, ele tinha acabado de ser perdoado. Ele foi saindo dali e encontra um conservo que lhe devia o quê? 100 denários, 100. Para 10 mil a diferença. E ele faz o quê? Ele agarra e começou o quê? A sufocá-lo. E dizendo o quê? Gritando bem alto. Sufocando ele, falou bem assim, paga-me o que você me deve. E o que esse conservo falou com ele? Vamos ver aqui, olha o versículo 29. Então o seu conservo, caindo aos seus pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Observa que a mesma atitude que esse conservo teve com ele foi a atitude que ele teve para o rei, que ele devia 10 mil. E o conservo falou a mesma coisa, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. O que era mais natural era o quê? Olha, ele foi liberado de uma dívida de 10 mil. Ele teve um grande exemplo na própria vida, porque ele ia ser vendido, ia vender a mulher, ia vender os filhos e tudo que ele tinha. Ele ia viver pro resto da vida o quê? Como escravo. Provavelmente talvez não ia ver mais a mulher, os filhos. E ele estava condenando a própria mulher e os filhos à escravidão. E aí o conservo pede a mesma coisa. Então o natural era o quê? Ele perdoar, né? Poxa, eu fui perdoado por 10 mil, não posso perdoar 100? Bora ver aqui o que aconteceu. Olha o versículo 30. O que ele fez? Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Observa que ele ia ser preso e agora ele mandou prender o outro que devia bem menos. Bora ver o que aconteceu com ele? Olha o versículo 31. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Observa que o próprio rei viu isso. O rei, ele deu um grande exemplo para aquela pessoa, para aquele homem, para o servo, mas ele não quis fazer a mesma coisa para o conservo, e olha que devia muito menos. Aí vem agora o versículo 34 e 35, Jesus fechando esse assunto, aí vem falando o quê?
E indignando-se, o rei, né? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. E isso foi o que aconteceu. Claro que aqui não está relatando que prendeu, mandou prender a mulher e os filhos, mas prendeu ele. Ele deveria perdoar o conservo. Ele tinha recebido um grande exemplo. E assim a mesma coisa somos nós, recebemos, né, em relação a isso, recebemos o quê? Da parte de Deus em relação ao perdão. E isso aqui a gente junta com a pergunta de Pedro, porque Pedro falou bem assim, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Ele quis ser bonzinho, né? Porque pela tradição ele era 3 por dia. 7 vezes? Jesus, não, 70 vezes 7. Isso mostra a quantidade também de vezes que Deus nos perdoa. Quantas vezes fazemos coisa errada para com Deus e nós pedimos perdão e Deus perdoa? Muitas vezes fazemos o mesmo erro cada dia e pedimos perdão e Deus perdoa. Às vezes deixamos algo de errado e fazemos algo novo de errado, pedimos perdão e Deus vai lá e perdoa. Mas olha aqui, finalizando esse capítulo, o que Jesus continua falando? O quê? Olha o versículo 35. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Então Jesus está falando o quê? Vamos perdoar o nosso irmão. Quantas vezes nosso irmão vai fazer algo contra a gente não vai querer perdoar? Perdoe. Bem claro, deixei bem claro no início do vídeo que não é ser bobo. É ter sabedoria, né? Perdoe e deixa a pessoa caminhar. A pessoa está te atrapalhando na sua vida e tal. Perdoa e deixa a pessoa caminhar a vida dela e você caminha a sua vida, tá bom? E só lembrando, se você é inscrito no canal, muito obrigado, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Tem ajudado bastante o canal. Você que não é inscrito ainda e quer assistir os vídeos que saem, isso é bom para quem está assistindo também, para todos nós, né? Quando você participa aqui, eu fico muito feliz com a sua participação. Continue participando, deixe o comentário se está gostando dos vídeos. Mas você que não é inscrito e quer continuar assistindo os vídeos, é de graça, não precisa pagar nada. É só entrar aqui, se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para toda vez que sair vídeo você vai ser lembrado. E se você não assistiu os outros vídeos, é só entrar aqui nas playlists e assistir os outros vídeos de estudo, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo. Tá vindo mais um bocado de vídeo aí, viu? Te aguardo no próximo vídeo.